Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quero começar essa minha carta pedindo perdão a Deus. E peço perdão a Deus porque tenho consciência do tamanho do mal que pratiquei. E também sei que se realmente houver um castigo eterno, do jeito que está escrito na Bíblia, vou pagar muito caro pelo meu gesto. Mas é como dizem, tudo no seu devido tempo. Até porque, e não sei se isso serve como desculpa, como atenuante, mas tudo o que fiz por amar uma mulher. Foi por amar demais essa mulher que meti os pés pelas mãos e cometi o pior desatino da minha vida. Foi um instante de desespero em que perdi completamente a cabeça. Volto a dizer, foi tudo por amor. Espero que Deus leve isso em consideração quando eu estiver na sua presença e Ele estiver lendo o livro da minha vida e decidindo se devo ir para o céu ou para o inferno. Não consigo esquecer o dia em que o demônio começou a me soprar coisas no ouvido. Meu mundo começou a desmoronar naquele instante. Pior, foi pela boca de um amigo, meu melhor amigo, que eu soube. Geraldo, abre teu olho que a tua mulher está te passando para trás. Eu vi aquilo e não soube interpretar na hora. Se era uma brincadeira de mau gosto, uma provocação. Mas foi exatamente assim, desse jeito direto, desse jeito claro, na lata, como se fala, sem sequer me preparar, que o Juca falou. Exatamente com essas palavras. Geraldo, abre teu olho, cara, tua mulher tá te passando para trás. Era um domingo de manhãzinha. Estávamos no bar, tomando uma cerveja e jogando uma partida de bilhar. Fazíamos sempre isso enquanto nossas esposas terminavam de preparar o almoço. E ele falou assim enquanto dava uma tacada, sem sequer me olhar nos olhos, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Fiquei olhando para a cara dele, sem entender nada, esperando que ele se explicasse ou falasse mais alguma coisa, que aquela frase fizesse parte de uma piada. Só que não. Ele simplesmente falou aquilo, deu a tacada e depois se voltou para o seu copo de cerveja. Ainda atônito, eu perguntei: que foi que você falou, Juca? Que a minha mulher o quê? Tua mulher tá te passando para trás, Geraldo. Me passando? Mas você tá querendo dizer que ela tá te botando chifre, Geraldo, é isso mesmo? Francamente, eu pensei que fosse brincadeira. Ainda nesse estágio, eu continuei achando que fosse brincadeira. Brincadeira de muito mau gosto. Até porque com esse tipo de assunto não se brinca. Isso é coisa séria. A honra de um homem é coisa muito importante. A honra de um homem é coisa sagrada. Se fosse brincadeira, seria uma brincadeira, mas muito da sem graça. Até pelo jeito como ele falou, como se não tivesse a menor importância. Ainda sem saber se acreditava ou não, tentei me convencer de que alguma piada, alguma pegadinha havia naquilo. Tanto que comecei a rir, meio nervoso. E Juca, não penso que você vai tirar minha concentração falando desse tipo de coisa não, viu?
Essa partida você não ganha mesmo, mas nem que a vaca tussa. Foi então que ele largou assim o taco de lado e olhou bem pra minha cara. Geraldo, eu tô falando sério, meu irmão. Eu já queria ter te contado há muito tempo, só que... Quando ele olhou pra mim daquele jeito, alguma coisa despertou lá dentro de mim e eu percebi imediatamente, definitivamente, de uma vez por todas, que não se tratava de nenhuma brincadeira. E percebi que era pra valer, que ele estava mesmo falando sério. Eu fiquei, não sei se assustado, não sei se atarantado, mais do que isso, o meu corpo todo começou a tremer. Pedi que ele parasse de falar. Havia outras pessoas ali no bar, na maioria conhecidos. Deus me livre, se alguém o ouvisse falando aquilo a meu respeito. A última coisa que eu queria na vida era ficar com fama de chifrudo ali na vila. Eu então o puxei para fora, para um lugar assim um pouco mais reservado. E ele então me contou que tinha visto a minha mulher conversando com um homem dentro de um carro, ali mesmo, pertinho de casa. Pensou até em cumprimentá-la, mas acabou desistindo quando viu que os dois estavam se beijando na boca. É claro que na hora, quando ouve uma coisa dessas, a primeira reação que a gente tem é duvidar, e comigo não foi diferente. Peraí, Juca, que absurdo é esse, cara? Você tem certeza que era mesmo ela? Sei lá, de repente... Claro que tenho, Geraldo. Geraldo, olha pra minha cara. Para de se enganar. Era a Rosana. Você acha que eu ia te falar uma coisa dessas se não tivesse certeza? Pega aqui, ó. Eu anotei a placa do carro. Ele falou aquilo e me passou aquele pedaço de papel. Eu fiquei olhando para aquilo, sem atinar no que fazer. Repito, aquilo foi um baque para mim, um dos piores momentos que já passei. Eu só não digo que foi o pior, porque desde aquele maldito dia, só tenho tido desgosto nessa minha vida. Minha mulher beijando outro homem dentro de um carro. Meu Deus, foi demais. Francamente, eu não sei nem como achei o rumo de casa, de tão perdido que eu fiquei. Fui para casa almoçar, completamente fora de mim, com a cabeça girando, o coração querendo explodir dentro do peito, com a cabeça estraçalhada. Não falei um A com ela a respeito. Mas só eu sei o que estava sentindo. Enquanto a gente jantava, eu ficava olhando para a cara da minha mulher, me perguntando se aquilo era mesmo verdade. Sei lá, de repente podia haver uma explicação. O Juca disse que tinha visto os dois se beijando. Sim, mas se beijando como? De repente tinha sido apenas um beijinho no rosto, um beijinho inocente. Aí eu me lembrei, não. Ele falou que os dois estavam se beijando na boca. Só que a distância, a gente às vezes se engana. De repente era algum conhecido, algum parente dela. Podia não ser nada daquilo que ele tinha pensado. Um homem apaixonado. Um homem cuja mulher é tudo para ele. Quando se depara com uma verdade cruel, ele tenta todas as explicações. Ele tenta todas as explicações, mesmo as mais impossíveis e mais absurdas. Um homem apaixonado, quando se depara com a traição da mulher que ele ama, ele não aceita.
ele prefere tudo, mesmo aceitar que esteja sendo traído. O problema é que fazia sentido. Já estávamos casados há 2 anos. E por mais que eu negasse, eu já vinha sentindo, notando que ele andava diferente. Principalmente naquelas últimas 2 semanas. Só que assim, nada que me fizesse ficar desconfiado. No entanto, naquele instante, juntando uma coisa aqui, outra ali, de repente estava mesmo acontecendo algo. Antes de tomar qualquer atitude, procurei saber o endereço do cara. Se fosse algum parente, algum conhecido, eu logo ficaria sabendo só pelo endereço. Pelo número da placa do carro, acabei conseguindo. E infelizmente, por meu desespero, não era parente nenhum. Aliás, eu não conhecia ninguém que morasse naquele bairro. Depois que o meu amigo me deu aquela notícia, passei 2 dias perdido, como se estivesse no mundo da lua. As pessoas vinham falar comigo e eu simplesmente as ignorava. Não queria agir assim, mas o meu pensamento estava num outro lugar. Como não podia deixar de ser, passei a fazer todas aquelas coisas ridículas que as pessoas que julgam estar sendo traídas costumam fazer. Comecei a faltar no serviço e a ficar lá na esquina, de olho no movimento do portão de casa. Cheguei a ficar um dia inteirinho plantado naquela esquina, sem ver nada demais, sem contar as vezes em que a segui pelo centro inteiro, sem também presenciar nada de anormal. E claro, a cada vez que a pegava falando com alguém ao telefone, ficava bem atento, prestando atenção em cada vírgula, tentando ouvir alguma coisa que a comprometesse, só que também nada. Chegou um momento em que pensei, não, peraí, eu tô fazendo o papel de idiota. Desse jeito, vou acabar ficando louco. Ou eu paro com isso, ou vou acabar pirando de vez. O problema é que eu não sabia o que era pior, a dúvida ou a certeza. Quando se deixa dominar pela desconfiança, a gente fica meio que em estado de alerta o tempo todo. Desconfia até da sombra. Qualquer gesto da pessoa pode ser um sinal de culpa. Eu me consumia por dentro toda vez que lembrava das palavras do meu amigo. Aquela cena do beijo, cena que eu não tinha visto, cena que eu tinha ouvido o meu amigo contar, ficava passando na tela da minha memória como se fosse um filme de terror. E quando eu olhava aquele papel com o número da placa do carro e o endereço do cara, a vontade que eu tinha era de pegar um revólver e ficar lá, esperando o ordinário no portão da casa dele. Só que, não sei, ao mesmo tempo, a coragem ia embora. Talvez, na verdade, eu apenas tivesse medo de me confrontar com a verdade. Só que aí aconteceu aquilo. 5 dias depois do meu amigo me contar sobre o que tinha visto. E para piorar, exatamente na mesma rua, debaixo daquela árvore, num ponto onde quase não tem movimento. De longe, eu vi aquele carro estacionado. Meu corpo começou a tremer. A cor e o modelo do automóvel me chamaram a atenção de saída. O carro era da mesma cor, do mesmo modelo do carro cuja placa o meu amigo tinha notado. O carro em que, segundo ele, minha mulher estava beijando outro homem. Meu coração disparou. Fiquei ali, na esquina, atrás daquele muro. Era de tardezinha. Não estava totalmente claro, mas também não estava totalmente escuro, de modo que era possível ver nitidamente quase tudo. Foi quando percebi a porta do carro se abrindo, a porta do lado do passageiro, e depois vi aquela mulher saindo do carro.
Para minha surpresa, talvez nem tanto. Para minha decepção, a mulher era ninguém mais, ninguém menos do que ela, Rosana, minha esposa. Mas o que me deixou mais transtornado foi que ela deu a volta pelo carro e foi até ao lado do motorista. Depois, deu assim uma olhadinha para os lados, com certeza para se certificar de que não tinha ninguém olhando, e enfiou o pescoço janela dentro, seguramente para dar um beijo no safado que estava no volante. As minhas vistas escureceram. Cheguei a sentir uma vertigem. O sangue do meu corpo parece que tinha ido parar tudo na cabeça, porque tudo começou a girar diante de mim. Não sei nem como consegui me esconder atrás daquela árvore, antes que ela passasse por mim. O que me deixou mais arrasado foi o sorriso que vi, mesmo assim de longe, estampado no rosto dela. Sabe aquele sorriso de satisfação? Sabe aquele sorriso que a gente só dá quando está muito, mas muito feliz? Olha, aquilo acabou comigo. Me fez sentir a pior das criaturas. Me deixou desatinado. Me fez perder completamente a cabeça. E foi no auge da minha amargura, no meu desespero, que acabei cometendo a pior besteira da minha vida. Acho que agora a produção desse programa consegue entender por que mandei essa carta sem colocar no envelope meu nome ou mesmo meu telefone para contato. Não posso ser identificado. Seria um louco se fizesse isso. Certamente eu seria preso na mesma hora. Por isso também comecei esta carta pedindo perdão a Deus. Tirei uma vida. Acabei com a raça daquele infeliz. As lembranças daquele dia me perseguem até hoje. Foi um momento de bobeira, em que perdi totalmente a noção de tudo. Quando vi minha mulher passando por mim, com aquele sorriso de felicidade, eu fiquei cego de tanto ciúme. Quis morrer. Mas estranhamente aconteceu justamente o contrário. Em vez de morrer, matei. Matei por amor. Matei por ciúme. Matei por despeito. Matei para lavar a minha alma. Não vou entrar em detalhes. Só posso dizer que tirei aquele desgraçado do carro na base da pancada. E quando vi, já tinha feito a besteira. Já faz tanto tempo. Tanto. Só que parece que aconteceu ontem. Meu Deus, tanto tempo se passou e em vez dessa lembrança se apagar à medida que os dias passam, elas ficam mais nítidas. Na verdade, eu lembro todos os dias, principalmente quando olho para a cara da minha mulher, a tristeza que vejo estampada nos olhos dela. Não me deixe esquecer o mal que pratiquei. É uma expressão oposta àquela que vi aquele dia, quando seus olhos brilhavam de felicidade. Às vezes, ela me olha com uma amargura tão grande nos olhos. É como se ela soubesse que fui eu. Sim, porque naturalmente, ela ficou sabendo que o amante tinha sido assassinado. Mas pelo menos até hoje, sou, à vista de todos, um homem inocente. Só que, repito, às vezes eu sinto que ela me olha de um modo como se estivesse me acusando. Isso me machuca, e não é pouco. Na verdade, não sei o que me machucaria mais:
ela continuar assim, para sempre, em silêncio, me olhando com aquele olhar de desconfiança, ou ela me acusar abertamente. Amo essa mulher com todas as forças do meu coração. E se fiz o que fiz, foi num momento de total descontrole. Só quem passou pelo que passei é que sabe o que senti. Só quem ama ou já amou nessa vida é que pode entender o que senti quando a vi saindo daquele carro e depois beijando aquele homem. Eu já estava perdido desde que meu amigo tinha me contado. Mas depois que vi com os meus olhos, fiquei desorientado. Perdi o controle de mim. Perdi o controle de tudo. Não quero usar isso como desculpa para justificar o mal que pratiquei. Mas só quem passou pelo que passei é que pode entender o que senti naquela hora. Fiquei cego. Não vi mais nada na minha frente. Ah, Rosana, a que ponto nós dois chegamos? Se você soubesse o quanto me dói te ver caminhando pela casa feito um fantasma, como se estivesse procurando uma razão para continuar aqui comigo. Eu vejo nos teus olhos que você não está feliz. Eu vejo nos teus olhos que você intimamente chora. E ao mesmo tempo, não consigo te deixar livre para seguir o teu caminho. Quando te vejo pelos cantos, com os olhos vermelhos, tenho até medo de perguntar o motivo das tuas lágrimas. Até porque, no fundo, para minha desgraça, eu nada preciso perguntar. Eu sei que é por ele que você chora. Não sei mais o que fazer da minha vida. Só queria a minha vida de volta. A nossa vida. Quem sabe eu já esteja até pagando pelo crime que cometi. Quem sabe este seja o meu inferno particular. É doloroso ser tratado assim pela pessoa que a gente mais ama no mundo. Nos olhando sem nos enxergar. Passando por nós sem nos tocar. Sem sequer notar a nossa presença. Estando ao nosso lado. Sem realmente estar.